Very good. Ah, vamos se juntando aqui, pessoal. Vamos para começar. Okay, so we start on the questions. We'll try to get through quite a number tonight. Ok, então vamos começar com as perguntas. James vai responder várias hoje. So the first is how to cope with grief, shock, and trauma, Então a primeira é como lidar com o luto, com o choque e com o trauma. both arising from human behavior and from events in nature. Tanto quando isso surge do comportamento humano, como por causa de eventos na natureza, da natureza. So the Buddhist approach to this has many aspects. Maybe the most basic is that we are not entitled to anything. A abordagem budista lida com isso de várias maneiras. O mais básico talvez seja que nós não estamos garantidos a nada. Não temos nada garantido. In the last century in the West, we formulated many charters of universal human rights and so on. Aqui no Ocidente, nos últimos séculos, tem se desenvolvido muitos conjuntos de direitos humanos básicos e universais. But it becomes obvious that the self elected policemen who would enforce these rules are themselves often corrupt and deluded. Mas frequentemente se comprova que os policiais autoeleitos que deveriam defender essas regras, na realidade, não se submetem a elas também. Oh, the wild world. Uh, uh, in the Buddhist tradition, being external forces to make ourselves safe, but to the nature of our body, speech, and mind, so that by producing good karma, we will be safe. Na tradição budista, Okay, so saying from the Buddhist point of view, how we manifest as ourselves depends on our the quality of our actions in previous lives. na tradição budista, a forma como nós nos manifestamos depende do que é que nós, das nossas ações em vidas passadas. This can be very challenging for us E isso pode ser muito desafiador para nós, because it when we look around, we see that there is no rational sense of how happiness and sorrow are distributed. porque quando nós olhamos ao nosso redor, vemos que não há qualquer princípio de racionalidade de como a alegria e a tristeza são distribuídas. People can behave in a very perfect manner all their life, but still have very painful, difficult diseases. As pessoas podem se comportar de maneira impecável ao longo de suas vidas, mas ainda assim manifestar todo tipo de doenças. Other people, other people can lie and tell their life, and the chain of causality goes back over many, many different lives. Outras pessoas podem mentir e roubar a vida toda e ainda assim não sofrer as ditas consequências que imaginaríamos. So we have to take a wider and a deeper view that all phenomena that arise have no substantial essence of their own. Então, nós temos de ter uma visão de que as experiências que surgem e vão não possuem qualquer base em si mesmas. And so forest fires, no doubt, will rage throughout Europe and America in the summer. Então, é certo, por exemplo, que queimadas vão atravessar a Europa e os Estados Unidos no verão. And then when people go back to their uh, village or town afterwards, some people's houses are completely destroyed and others are still standing. E quando as pessoas voltarem, uma vez que o fogo tiver passado, as casas de algumas pessoas vão ter sido destruídas e as de outras pessoas ainda vão estar de pé.
This is the complexity of the field of interaction within which we live. Essa é a complexidade do campo de interação dentro do qual nós vivemos. Regarding our life as human beings, the Buddha began by saying that the key mark of our life is suffering, birth, old age, sickness, and death. Em relação às nossas vidas, o Buda nos ensinou que elas são marcadas pelo sofrimento, é, que o sofrimento está marcado pelo nascimento, pelo crescimento, pelo envelhecimento e pela morte. That is to say, for us, suffering is normal. Isso é dizer que para nós o sofrimento é normal. So, if we have a sense that suffering is not an accident, but it is built into our dualistic perception, then we can remain more calm whatever occurs. Então, se nós percebermos que o sofrimento depende das nossas ações, podemos estar mais calmos. Because when politicians and dictators behave badly, and we think, how could they do that? Porque quando políticos e ditadores se comportam mal, nós pensamos, como é que eles podem fazer isso? The answer is very easily. A resposta é com muita They facilidade. believe that they are able to take whatever they want. Eles acreditam que eles podem pegar para si o que eles quiserem. I care about me, I don't care about you. Eu ligo para mim e não ligo para você. Now, when we study wisdom and compassion, we see that all beings are illusory phenomena without any internal essence of their own. Quando nós estudamos a sabedoria e a compaixão, nós percebemos que todos os seres, que nenhum ser tem uma essência em si própria. Eles não têm uma natureza We fixa. all experience happiness and sadness. Todos nós experienciamos felicidade e tristeza. We seem to prefer happiness to sadness. Parece que nós preferimos a felicidade à tristeza. Therefore, our development of kindness or compassion arising from awareness of emptiness allows us to be all inclusive. Portanto, o desenvolvimento da nossa bondade e compaixão através da realização da vacuidade nos permite ser mais inclusivos. We say, may all sentient beings be happy. Então, dizemos que todos os seres sencientes possam ser felizes. So, in general, the best protection against the taking the impact of grief and trauma too seriously is to realize that suffering is universal. Então, podemos dizer que uma boa proteção contra o sofrimento causado pelo impacto do trauma é perceber que o sofrimento, de certa maneira, é universal. So that we don't get trapped in the victim mentality. De forma que não estejamos presos na mentalidade de vítimas. Rather than thinking that traumas are happening to us, we have to find a better way to participate in a troubling world. Ao invés de pensarmos que o trauma está acontecendo conosco, nós temos de buscar uma forma de participar melhor num mundo problemático. So when we have stupid simplifications like bad people do bad things, Então, quando encontramos simplificações estúpidas como pessoas más fazem coisas más, ruins, this simply feeds our desire for revenge and to punish the bad ones so that good people can all be happy. isso simplesmente motiva a nossa noção de que pessoas boas, pessoas más fazem coisas ruins e por isso Okay, so on to the next temos que se question. comportar dessa Is there forma. any such thing as enlightenment? A próxima pergunta diz: existe qualquer coisa tal como And iluminação? if there is, what is it? E se existe, o que ela é? A And iluminação. is it to be gained by seeking?
E ela se ganha a iluminação procurando ela? So enlightenment is not something you lost. Então, iluminação não é uma coisa que você perdeu. It's not that you were once enlightened and fell into samsara. Não é que você já foi iluminado e caiu no samsara. What what occurs for us is a misinterpretation of the stream of experiences which we have day and night. O que acontece conosco é uma má interpretação das experiências que nós temos dia e noite. Of course, as with all religions, we have a lot of metaphors, such as increase the light, get rid of the darkness of ignorance, and so on, É claro que, como em muitas outras religiões, nós temos metáforas do tipo aumentar a luz e diminuir a obscuridão da ignorância, which would imply there is some happy land somewhere else where we would be free of all suffering. o que implicaria que há uma terra onde abunda a felicidade em algum lugar e onde o sofrimento cessa. But suffering arises because there are people to suffer. Mas o sofrimento surge porque há pessoas para sofrer. So the basic issue is, are we Buddhas or sentient beings? Então a nossa questão básica é: nós somos Budas ou seres sencientes? Sentient beings suffer. Seres sencientes sofrem. Buddhas don't suffer. Budas não sofrem. How can sentient beings become Buddhas? Como é que seres sencientes podem se tornar Budas? They can't. Eles não podem. So it's not about turning a bad person into a good person, Então não é sobre transformar uma pessoa má em uma pessoa boa. but when we sit quietly with ourselves and we see the stream of experience going on and on and on, all kinds of thoughts, feelings, and so on arising, Então, quando nós nos sentamos e percebemos nossa experiência incessantemente desdobrando-se em inumeráveis experiências, then we say, oh, I am a stream of experience. então aí nós percebemos: eu sou um fluxo de experiência, uma nascente de I experiência. can't catch the experience Eu não consigo capturar a and experiência I can't catch the experiencer. e eu não consigo capturar aquele que experiencia. This is a kind of shimmering, ungraspable interplay between what looks like subject and what looks like object. Essa é uma espécie de reluzente e incessante troca entre o que parece ser sujeito e o que parece ser objeto. The more we see the flow of all the ingredients out of which we develop our concepts about what the world is, Quanto mais nós vemos o fluxo de experiências através dos quais nós desenvolvemos os nossos conceitos sobre o que o mundo é, then we see that our own grasping thoughts turn water into ice bricks. então aí nós podemos perceber como os nossos próprios pensamentos transformam a água da experiência em cubos de gelo. Then we build our houses of ice, of our frozen, uh, isolated elements of life. Então nós pegamos isso e construímos as nossas casas sobre o gelo, através desses elementos isolados com os quais nós construímos nossa vida. But it's in the nature of ice to melt into water. Mas é a natureza do gelo é se derreter e virar água. So the function of a meditation practice is not to confirm the frozen uh, status of any experience by applying reified concepts to it, Então, a função da prática meditativa é descongelar qualquer bloco de experiência e nos ensinar a evitar transformá-la em blocos de gelo. but rather we simply observe, oh, my thoughts come and go. Então, nós simplesmente observamos: os meus pensamentos vêm e vão, My feelings come and go. meus sentimentos vêm e vão, My sensations come and go. as minhas sensações vêm e vão. They have an impact, an experiential impact,
but no substance and no capacity to remain. Elas possuem um impacto, as experiências, mas não possuem qualquer substância que as permita permanecer. We have been grasping the ungraspable, Nós estamos tentando capturar o incapturável. and we do this by not seeing the ungraspable as it is, but freezing it into entities, isolates, existence, which seem to exist apart from the stream of life. E a forma como nós fazemos isso é capturando essas experiências e transformando, isolando elas, transformando-as em objetos aparentemente existentes, apartados do fluxo da vida, da experiência em si. We spend a lot of time making trouble for ourselves. Nós gastamos muito tempo criando problemas para nós mesmos. We don't do this because we are stupid or bad, but because we don't see the actual ground or source of our experience. Nós não fazemos isso por sermos estúpidos ou ruins, mas simplesmente porque não vemos a base da nossa experiência, a fonte da nossa experiência. So when we see thoughts, feelings, colors, light, sounds arising immediately and vanishing immediately, on and on and on, see, oh, all the effort I make to solidify my experience is a delusion. Então, quando nós percebemos essa experiência feita de formas, luzes, cores, sons, nós podemos ver, tudo que eu estou fazendo é tentar solidificar essa minha experiência. So then clearly we have a choice. We can grasp more or start to grasp less. A partir daí, nós claramente temos uma escolha. Ou nós agarramos mais ou tentamos agarrar menos. The issue is not so much about ending samsara as stop contributing to the continuity of samsara. A questão não é tanto acabar com o Sansara, senão parar de contribuir com a continuidade do Sansara. All the aspects of samsara, all the experience which constitutes samsara anywhere at any time Todos os aspectos de Sansara, todas as experiências que constituem o Sansara, a qualquer momento, all these aspects are without inherent existence. todos esses aspectos são desprovidos de existência inerente. They are just transient, like bubbles forming on a pond when the rain falls heavily. Eles são transitórios, assim como as bolhas que surgem em um açude quando a chuva cai com força por sobre a água. So we don't gain enlightenment by going looking for it. Então nós não ganhamos a iluminação procurando por ela, As if it was something we lacked. como se fosse algo que nós temos falta, But we simply practice sitting in a relaxed way and seeing how is life? Life is what we have. So how is this life? mas sim, nós simplesmente nos sentamos e relaxamos, percebendo como é esta vida, como é a experiência de estar vivo. So that's a basic position. The next question, a close family member is an alcoholic. No amount of cajoling or encouraging has made any difference. Então, essa é uma abordagem geral para essa última pergunta. A próxima pergunta diz: a pessoa tem um parente, alguém na família que é alcoolista, e parece não haver qualquer intervenção que seja. Cajoling means to kind of chivvy along, to encourage. Oh, you can make it. We're with you. We're on your side. Uma das coisas que a pessoa tentou é incentivar esse familiar alcoolista. Você consegue, nós estamos do seu lado, dando uma força. From the Dzogchen view, what might helping look like in a context like this? Desde uma perspectiva Dzogchen, segue a pergunta, como poderia se ajudar uma pessoa num contexto como esse? Well, be alcoholic is a funny word because it's very solidifying. Alcoólico, aqui é uma palavra muito engraçada, porque ela solidifica muito a condição da pessoa.
as if there is some state inside the person which is causing them to drink. Como se houvesse um estado dentro da pessoa que causasse com que a pessoa bebesse, que fizesse a pessoa beber. They have impulses, Essa pessoa tem impulsos, some movements of the mind, of feeling, of sensation, movimentos da mente, sensações, sentimentos. and they are drinkers. E essa pessoa bebe. There is a glass, there is alcohol, there is a mouth. It is an activity. Há um copo, há uma garrafa, há uma bebida, há uma boca e há uma atividade. If you follow the 12-step model uh, of Alcoholics Anonymous and so on, you wouldn't agree with this. Se você seguisse o modelo de 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, você não concordaria com isso. But the fact is, in samsara, anyone can get lost. Mas o fato é que no Sansara qualquer um pode se perder. Because we arise with the circumstances around us. Porque nós surgimos com as circunstâncias ao nosso redor. There are countries in the world now where people have guns and they shoot the people who frighten them, not because they ever wanted to be murderers, but because of the social conditions. Há países no mundo em que as pessoas com armas atiram nas outras pessoas a quem elas se opõem, não por qualquer razão, senão porque elas são capazes. So, if I am the addicted person and I feel I have to smoke cigarettes or take drugs or drink a lot, Então, se eu sou uma pessoa viciada e sinto que eu devo fumar cigarros ou consumir drogas ou beber um montão, it is as if I have to. é como se eu tivesse que. I have no choice. Eu não tenho escolha. So the thought arises in the mind Então surge um pensamento na mente, along with some sensation, junto a alguma sensação, and I interpret this sensation nexus as indicating there is something I must do. eu interpreto esse nexo de sensações como algo que eu devo fazer. Tem algo que eu devo fazer. Now, when you are a small child, you have to learn to identify the sensation that arises when your bladder is full. Quando você é uma criança, você tem de aprender a identificar a sensação de que você está com a bexiga cheia. So when you have this sensation, you have to try to get to the toilet, and so you can pee in the toilet and not in your pants. Então, quando você tem essa sensação, você tem de ir para o banheiro e fazer xixi no banheiro e não nas suas calças. So when you get the sensation, you say, "Oh, excuse me, I have to go." Então, quando você tem essa sensação, você aprende a dizer: com licença, eu preciso ir no banheiro. This sensation is a sign of necessity. Essa sensação é um sinal de necessidade. It's the same with you. You can develop a false interpretation of signs. Você pode desenvolver uma falsa interpretação dos sinais. So many people, when they have this sensation, I must have a drink. Muitas pessoas, quando elas têm a sensação de eu tenho que tomar um drink, This sensation seems to be a messenger of unfailing truth. a sensação que surge é de uma verdade infalível, But in fact, it's a lie. mas na verdade é uma mentira. It's not necessary. Não é necessário. Nobody's liver is saying, "Give me alcohol." O fígado de ninguém está dizendo me dê álcool. So if somebody is suffering in this way, if if they are in any way curious about how their mind works, how their body works, then you can help them to observe the interpretation they give to their own sensations. Então, se uma pessoa nessas condições está interessada em perceber como o seu corpo e sua mente funcionam, aí você pode ajudar essa pessoa a perceber e interpretar o seu corpo e as sensações que surgem. If the
If the power was in the object, then anyone seeing a bottle of wine or a bottle of whiskey would have to open it and drink it. Se o poder estivesse no objeto, então qualquer pessoa que visse uma garrafa de uísque ou de vinho teria de abrir a garrafa e beber. The power doesn't lie in the object, it lies in the mind. O poder não repousa no objeto, repousa na mente. So here is the delusion. I need something that actually I don't need. Então aqui está a delusão. Eu preciso de alguma coisa que na verdade eu não preciso. So I have learned to lie to myself in order to maintain this harmful habit. Então eu aprendi a mentir para mim mesmo para manter esse hábito ruim para mim. And if I'm a big drinker, I will also be lying to other people and hiding bottles in cupboards and so on. Se eu fosse alguém que bebe muito, eu estaria escondendo eu posso esconder as minhas bebidas em armários e outros lugares. So the problem is not understanding the nature of the self, not understanding the nature of arising and passing experience. Então o problema é não entender a natureza de si mesmo e não entender a natureza da experiência transitória. Well, the key thing is to gradually learn to relax a bit, doing some stretches, maybe getting a massage, and then just sitting. Então o ponto-chave é aprender a se espreguiçar um pouco, relaxar, talvez se dar uma massagem, se espreguiçar. Of course, the body makes adjustments and you get a kind of physical addiction, which is not just mental. É claro que o corpo faz alguns ajustes e você termina tendo um vício físico, não apenas mental. But you get many chemicals nowadays that can help to block that brain adaptation. Hoje em dia, você tem muitos remédios químicos que podem ajudar a bloquear esse tipo de The key adaptação. thing is not to struggle with the addiction without understanding how it functions. O ponto-chave é não lutar contra o vício sem compreender como ele funciona. I want something I don't need. Eu quero algo que eu não preciso. In fact, I want something that's bad for me. De fato, eu quero algo que é ruim para mim. So this is our situation when we try to manipulate our mental experience through the body. Esse é o nosso estado quando nós tentamos manipular a nossa experiência através do nosso corpo, de estados do nosso corpo. So you can deprive yourself of food, going in an anorexic direction. Você pode se privar de comida e ir numa direção anoréxica. You can start to make cuts in your arms and your legs. Você pode começar a fazer cortes nos seus braços e nas suas pernas. And when the razor blade goes through the flesh, there is a shift in your feeling because the body has a reaction. E quando a navalha atravessa a sua carne, há uma mudança no estado do seu corpo, porque você sente essa sensação. Oh, it's like you've got a kind of clutch whereby you can change the gearing of your mental experience. Então você tem uma espécie de impacto através do qual você vai calibrando a sua experiência. There are healthier ways of doing this. Há formas mais saudáveis de fazer isso. If you run 10 kilometers, you'll definitely feel different. Se você correr por 10 quilômetros, você com certeza vai se sentir diferente. Or go skiing or swim in the sea. Ou esquiar, ou nadar no mar. This is the Buddha's teaching of dependent origination. Esse é o ensinamento do Buda sobre originação dependente. I am not an independent entity. Eu não sou uma entidade independente. I manifest with circumstances. Eu me manifesto com as circunstâncias. So, on the basis of having this metabolism, Então, baseado em ter este metabolismo,
this history of development in my family, essa história de desenvolvimento na minha família, the availability of intoxicating substances, a habilidade de me intoxicar com substâncias, I start to align myself with the object, with the substance, as a method of changing the subject. eu começo a me alinhar com os objetos e substâncias de forma a conseguir produzir uma mudança no sujeito. So in Dzogchen, we are concerned to see how the mind functions, not to act on it through the object, not even to act on it through thoughts and feelings, but simply to see how is this? Então, no Dzogchen, nós estamos interessados em ver como a natureza da mente funciona e não em agir sobre ela através do sujeito ou do objeto. Simplesmente perceber como é isto. So the more clarity we can have, the clarity can show the dead ends, the cul-de-sac of these addictive patterns. Então, quanto mais claridade nós tivermos, mais a claridade pode nos mostrar os becos sem saída desse tipo de experiências. In samsara, getting lost is easy. Finding your way is not so easy. No Sansara, se perder é fácil. Não se perder, encontrar seu caminho é difícil. So it depends on whether the person really wants to change. Isso depende de se a pessoa realmente quer mudar. So the key thing is don't collude, don't go along with the delusions that have taken over the addictive person. Então, o ponto-chave é não se fundir, não coludir com os pensamentos e sensações que produzem essa ilusão. So the next question is, there is a prophecy by Padmasambhava about dangers lying ahead for this year. Então, a próxima pergunta diz: há uma profecia, fala sobre uma profecia de Padmasambhava que diz que há perigos mais adiante neste ano por vir. What to do? O que fazer? Nowadays, we have many sources of media. Hoje em dia nós temos muitas fontes de mídia, So we can get a lot of information about the dangers which are here and now. então nós podemos ter muita informação sobre os perigos que estão presentes aqui e agora. Padmasambhava was living before newspapers, before radio, before mobile phones. Padmasambhava viveu antes de jornais, de celulares e de esse tipo de coisa. But if we look in the history of our human existence, there has always been suffering Mas se nós olharmos para a natureza da nossa experiência humana, sempre houve and sofrimento happiness. e felicidade. So even when life is shit, you can have moments of happiness. Então, mesmo quando a vida é uma merda, você pode ser feliz. What to do? O que fazer? The texts say if you find a needle lying in the road, don't jump for joy. Os textos dizem que se você encontra uma agulha no meio da estrada, não pule de alegria. And if you're cooking some rice and it burns, don't weep salt tears. E se você está cozinhando e você queima o arroz, não chore lágrimas salgadas. That is to say, the shaping of the experience around us has many variations. Isto é dizer que o formato das experiências ao nosso redor tem muitas formas, tem uma diversidade. So you get a difficulty, something impacts you. Então você tem uma dificuldade, algo te impacta. Difficult to protect against that. É difícil se proteger contra isso. Even the great lamas became refugees when they fled from the Chinese invasion. Mesmo os grandes lamas se tornaram refugiados depois da invasão chinesa. The issue is when life gets hard, if you start giving your own commentary on it, this is terrible, I can't bear it, I can't stand it. Once you start to think like that, you make the chance of clarity much less.
A questão é que quando você começa a se dizer que você não pode isso, não pode aquilo, e começa a se pôr numa perspectiva estreita, onde você é a vítima da situação, diante de algo difícil, de uma dificuldade, a chance de você ter claridade é muito menor. It has a taste. Isso tem um gosto. Suffering, disappointment, physical pain, these have a particular flavor to them. O sofrimento, o desapontamento, essas sensações têm um sabor em particular. So stay with that simple taste. Então, mantenha-se com esse sabor simples. Don't add extra salt or chili sauce before you taste it. Não adicione mais sal ou pimenta antes de você If you experimentar. stay with the arising taste of grief or misery or fear, you find that it arises and passes. Se você se mantiver com o sabor, você perceberá que ele surge e passa. So the wave arises, appears, and goes back into the sea. Então, a onda se ergue, aparece e desaparece de volta no mar. Appearance disappears. Aparência, aparecimento e desaparecimento. But on top of that wave, if there was a bowl Mas se no topo dessa onda houvesse uma bacia with some water in it, com alguma água, not so much that it was sinking, but just floating along, não tanto que ela afundasse, mas que ela estivesse flutuando junto, and this water in the bowl will continue to be there. It doesn't join the sea, então a água nessa bacia continuaria ali. Ela não se junta ao mar, it's not different from the sea. não é diferente do mar. So this is like us. Ela é como Everything about us is arising and passing, appearing and disappearing. tudo ao nosso redor está surgindo e passando, aparecendo e desaparecendo. But when we make statements like, I am Scottish, I am male, then these concepts become like a little container, a little bowl, and our life energy is then swirling around in it, but cut off from the great source. Então, quando nós fazemos afirmações como eu sou escocês ou eu sou homem, nós estamos pondo essa bacia ao nosso redor, cortando o fluxo do que está se movendo através de nós. So the thing is to relax from isolation, relax back into the flow that you have never actually left, and then be part of the whole field as it arises and shifts and changes. Então, o ponto-chave é relaxar e participar do movimento do todo, junto com as mudanças que vão se dando no campo. In the book, we made Finding Freedom. We have a translation of the Dhammapada, No livro, é, Encontrando a Liberdade, em inglês, Finding Freedom, há which um is texto very, very Dhammapada, helpful Dharma advice. que contém, o Dhammapada contém conselhos muito úteis And he sobre says, a prática do Dhamma. anger is not ended by anger. Ele diz, a raiva não acaba através da raiva. Similarly, fear is not ended by fear. Da mesma forma, o medo não acaba por causa do medo. So when we get frightened on the basis of predictions, or there will be terrible climate change or terrible disasters, maybe they will happen. Então, quando nós nos assustamos com previsões como haverá terríveis mudanças climáticas, e talvez isso aconteça. So we're at a crossroads. Então, nós estamos numa encruzilhada. One road says mobilize all your resources and try to control the factors generating objective experience. Um caminho diz: mobilize todos os seus fatores objetivos para controlar os fatores que produzem a experiência. And the other, excuse me, the other is to look at your own mind. E o outro é olhar para a sua própria mente. I live in a world of my interpretations. Eu vivo no mundo das minhas interpretações.
If you're not in a dictatorship, you have a democracy with different political parties. Se você não está numa ditadura, você vive numa democracia com diferentes partidos políticos. Some people think that right-wing policies are very ethical. Other people think left-wing policies are very ethical. Algumas pessoas acham que a política de esquerda é muito ética, outras pessoas acham que a política de direita é muito ética. It's clear that these are opinions. Está claro que isso são opiniões, They are not truths. They are things you believe. não são verdades, são coisas nas quais você acredita. Oh, who knows? Então, quem sabe? Oh, bad things will happen. Coisas ruins vão acontecer. They're happening 24 hours a day. Killings, rapes, murders. Elas estão acontecendo 24 horas por dia. Assassinatos, roubos, estupros. What do we do? O que nós fazemos? Wisdom and compassion. Sabedoria e compaixão. Everything is empty. Tudo é You vazio. can explore this through tantric practice, through Dzogchen, Mahamudra. Você pode podemos explorar isso através de práticas tântricas, a partir do Dzogchen, a partir do Mahamudra. When you really see emptiness, you know, oh, this is not a belief. This is the truth. This is not a truth which is a dogmatic proposition. It just is. Quando você vê isso, você percebe que isso não é apenas uma opinião. Isso é a verdade, não é uma crença dogmática. Oh, this emptiness or this lack of true substantial existence is everywhere. Então, essa vacuidade, essa ausência de substância verdadeira está em todo lugar. It's how I am. É como eu sou, It's how you are. é como você é. And so, on the basis of that, we develop kindness for all sentient beings. E então, baseados nisso, nós desenvolvemos bondade perante todos os seres sencientes. Bad deeds are done on the basis of unawareness of the pure ground. Mas ações são feitas baseadas na ignorância da base pura, a partir da qual So, we pray for the benefit of all beings and we do our best to develop compassionate, inclusive thoughts. Então, nós rezamos pelo benefício de todos os seres sencientes e desenvolvemos compaixão e pensamentos inclusivos. Okay, then another question. Tregcho instructions. Tregcho is one aspect of Dzogchen practice that means cutting right through or cutting off. Então, a próxima pergunta é sobre Trekcho, um termo dentro da tradição que designa uma prática chamada cortar através, atravessar. So it says these Tregcho instructions indicate we should recognize primordial awareness at the start of meditation so that we rest in Rigpa rather than just meditating on shamatha without an object. Nas instruções do Trekcho, diz a pergunta, se indica que nós devemos reconhecer Rigpa e assim repousar nesse estado e não em outro estado como na prática de Shamatha. So again, you can see this in terms of two aspects. Novamente, você pode ver isso em termos de dois aspectos. There is the stillness aspect of the mind, Há o aspecto de quietude da mente, which is the empty aspect. que é o aspecto vazio. When the text say the mind is like the sky, Quando o texto diz, por exemplo, que a mente é como o céu, it's not moving. ela não se move. But inside this space, there is movement. Mas dentro do espaço há movimento. So if you have shamatha, which means to calm the mind, Então, se você tem shamatha, que significa acalmar a mente, you can intensify this practice so that you can have long periods when nothing is happening, no thoughts, no feelings, no sensation. você pode intensificar essa prática de maneira que, quando você realiza a prática, não há pensamento se manifestando. This is too much emptiness, Isso é vacuidade demais. nothing at all. Nada. Em absoluto.
The sky is empty, but it has clouds, and the clouds move with the wind. O céu é vazio, mas está cheio de nuvens que se movem com o vento. The emptiness of the sky is not blocked by the movement of the wind. A vacuidade do céu não é bloqueada pelo movimento do vento. In the same way, your thoughts, feelings, memories, hopes, fears, Da mesma maneira, as suas memórias, suas esperanças e seus medos, these move in the space of awareness. isso se move no espaço da presença, da lucidez, They are not other than awareness. e não são qualquer outra coisa que senão lucidez. So this is a little bit tricky Então, isso é um pouco escorregadio. because when you read in the more general Buddhist texts about the obscurations, Então, quando você lê sobre obscurecimentos em textos so mais. in my room I can draw the curtain, and if I do that, I block the light coming in. Se eu cubro a janela com a cortina aqui no meu quarto, eu bloqueio a luz de entrar. So unawareness of the ground, an attachment to a dualistic mode of interpretation, the accumulation of karmic energies, these all obscure the open nature of the ground. Então, a ignorância da base e a frutificação de atividades kármicas, tudo isso bloqueia a compreensão, a lucidez sobre a natureza da base. They are hiding me from myself. Isso me esconde de mim mesmo. So this seems like an obscuration. Então, isso parece um obscurecimento. But actually, this movement is the energy of the mind itself. Mas, na verdade, esse movimento é a energia da mente em si mesma. So here's a person in despair. Então, aqui é uma pessoa desesperada. I've destroyed my life. Eu destruí a minha vida. I'm so stupid. Eu sou tão estúpido. I hate myself. Eu me odeio. Now, where is this stream of ideas coming from? Agora, da onde está vindo esse fluxo de ideias? When we practice Dzogchen, we see, oh, there is one ground. Quando nós praticamos o Dzogchen, nós vemos há uma única base, One source. uma fonte. But there are two paths in relation to it. Either we're aware of the ground source or we're unaware of the ground source. Mas há dois caminhos que surgem a partir daí, que é nós temos lucidez sobre essa fonte, essa base, ou ignorância. Oh, so only one source. Apenas uma fonte. I'm so stupid. Eu sou tão estúpido. Who is saying this? Quem está dizendo isso? Emptiness. A vacuidade. I'm a little duck swimming on the pond. Come in and join me. Let's have fun. Eu sou um patinho You can nadando na sing any açude. little song. You can make up anything you like. We call this art, theater, novels, creativity. Eu sou um patinho dançando no açude. Venha comigo e se junte a mim. Vamos nos divertir, diz a música que ele cantou. Generally speaking, playwrights write plays for other kind of people called actors to enact, to bring alive. E isso está em todas as canções e obras de arte que nós conhecemos. Os escritores das peças teatrais, por exemplo, escrevem elas normalmente para outras pessoas agirem, atuarem, no caso, né? Os atores e atrizes. But we have a playwright inside us called our ego self. Mas nós temos um autor da peça teatral das nossas vidas dentro de nós chamado ego. Unfortunately, this ego self is a plagiarist. Infelizmente, o ego cometeu plágio. The true author is open, empty awareness. A verdadeira autoria corresponde à lucidez The aberta e thought is vazia. arising. I fucked up. Um pensamento de estraguei tudo está surgindo. Oh, I? That means me. Eu significa eu.
So the ego self pulls the statement into itself and establishes its position. Então, o ego arrasta para si mesmo essa afirmação e confirma sua posição. Then it is as if you have two grounds or two sources. Então, aí é como se você tivesse duas fontes, duas bases. The pure source of awareness and the impure source of dualistic confusion. A fonte pura da lucidez e a fonte impura da confusão. This is not true. Isso não é verdade? There is one source, but if you don't see the nature of the source, then you imagine what is there rather than seeing. Mas se você não vê essa fonte, essa base, então você está imaginando ao invés de vendo. Like a child having a nightmare. Como uma criança tendo um pesadelo. Mommy, look under the bed, there's something there. Mãe, olha embaixo da cama, tem alguma coisa lá. The mother gets down and looks under the bed. There's nothing there, darling. Go back to sleep. It's safe. A mãe se abaixa, olha embaixo da cama e diz: Não tem nada ali. Tá tudo bem, pode dormir. I know there's something there. I know there is. Eu sei que tem alguma coisa ali, eu sei. Oh, this is what we live. Isso é o que a gente vive. We invent things and then we believe them, and then that becomes the limit of our experience. Nós inventamos coisas e acreditamos nelas, e então elas se tornam o limite da nossa experiência. Who is inventing? Quem está inventando? No one. Ninguém. Emptiness shows. A vacuidade mostra. The showing of emptiness, like a reflection in a mirror, has no self substance. A exibição da vacuidade, assim como o reflexo no espelho, não possui qualquer substância. So it looks as if there is separation, but there isn't. Então, é como se houvesse separação, mas não há. Some of us have looked at this many, many times together. Alguns de nós olhamos para isso muitas, muitas vezes juntos. You're at the seaside, you see the waves arising and descending. Você está na beira do mar e você vê as ondas se levantando e desaparecendo. All the waves are water. Todas as ondas são água. The wave is nothing other than water. A onda não é nada mais do que água. The wave is what we call a shape of the water. A onda é o que nós chamamos de um formato da água. But that shape has not separated the water from the ocean. Mas aquele formato não separou a água do oceano. But when we apprehend it through its name, it's a wave. That conceptual identification seems to create a separation between wave and ocean. Mas quando nós apegamos a experiência, capturamos a experiência dessa forma, é como se nós criássemos algo que separa a onda do resto da experiência. So this is the same for the thoughts. The thoughts are the movement of the mind, and the mind is empty. Da mesma forma, isso acontece com os pensamentos em relação à mente. A mente é vazia. Thoughts, sounds, senses, taste, smells, all experience is movement within the space of the mind. Pensamentos, sons, sensações, cheiros, tudo isso é vazio em relação ao movimento da mente, dentro do movimento da mente. Well, this is the key thing to see for Trekchö. Então, esse é o ponto-chave para ser observado no Treksho. What you're cutting off is the false ground of reification. O que você está cortando é a base falsa da There is reificação. only, well, you can't say, if, well, put it this way. If I say there is only one ground, Vamos pôr dessa maneira. Se eu disser que há apenas uma base, that's a reductive conclusion. essa é uma conclusão reducionista. So it's better to say all experience has the same ground, É melhor dizer que todas as experiências possuem a mesma base,
But that ground is open, empty, and ungraspable. It is beyond naming. Mas essa base é aberta e inapreensível, está além de qualquer nome. So, uh, if you want to explore this, the Guru Yoga of the White Eye is very helpful. Então, se você quer explorar isso, o Guru Yoga do A branco é muito útil. So he's saying, is such a recognition of this open Rigpa awareness necessary before the 3 Rs? Então, a pergunta diz: é preciso reconhecer isso, esse reconhecimento de Rigpa, antes de pronunciar os três As nessa prática? No, it's not necessary Não, não é necessário. because you are not a thing made in a factory. Porque você não é uma coisa feita numa fábrica. Truly, I don't know what you should do. Verdadeiramente, eu não sei o que é que você deveria fazer. If I were to meet you and get more textured sense of how you manifest, I might be able to make some suggestions. Se eu pudesse te encontrar e perceber melhor como você se manifesta, eu poderia fazer sugestões, te dar sugestões. But for each of us, there is a unique specificity to our patterning. Mas para cada um de nós há uma especificidade única na forma como nos padronizamos. Some people are very lazy and slow. Algumas pessoas são muito preguiçosas e lentas, Some are very speedy and impulsive. outras são muito rápidas e impulsivas. Some people are always falling in love. Other people have many enemies. Algumas pessoas estão sempre se apaixonando, outras pessoas sempre encontram inimigos. This is why standardized Dharma instruction can only take you so far. É por isso que instruções estandarizadas do Dharma não podem te levar muito longe. So in Dzogchen, we study the view again and again and apply it to ourselves very gently, not as something artificial. Então, no Dzogchen, nós pegamos a visão e aplicamos ela sobre nós de forma muito gentil. So the next question is how to achieve lucid dreaming. Should we view these as being like transient images in a mirror? Então, a próxima pergunta diz: como alcançar o sonhar lúcido? So lucid dreaming is simply being able to see that you are dreaming when you're dreaming. Então, o sonho lúcido significa simplesmente perceber que você está sonhando enquanto você sonha. When you see that, then you realize, oh, there is no substance to this experience. Quando você percebe isso, você diz: já não há uma substância para essa experiência. There is impact, but no strong basis behind it. Há impacto, mas não há uma base forte por trás disso. So lucid dreaming is easy for some people and not easy for others. Então, o sonho lúcido é fácil para algumas pessoas e não tanto para outras. Of course, there is not one factory. É claro que não há apenas uma fábrica. You live your karma. Você vive o seu karma. Some people dance very beautifully, some people sing very beautifully, some people are good at learning different languages. Algumas pessoas dançam de forma muito bonita, outras pessoas têm facilidade em aprender outros idiomas, outras pessoas cantam muito bonito. These are ways in which the energy, the connective energy of our mind in play with our environment shows different formations. Essas são formas como a energia da nossa mente brinca com diferentes formações e manifestações. So, again, with the example, if you go in a shop, you see people buying things you would never buy. Por exemplo, se você for a uma loja, a um shopping, você vai ver pessoas comprando coisas que você nunca compraria. People buy these things because they believe that they are important. As pessoas compram essas coisas porque elas acham que essas coisas são importantes. That shows the dreamlike quality of existence.
Isso mostra a qualidade de sonho da nossa existência. Because my mental formations in going towards that, let's say, pair of trousers, I think, no, I couldn't wear them. Porque a minha formação mental vai atrás desse par de calças. Eu penso, ah, não, eu nunca usaria isso. And someone else is completely in love with the trousers. E uma outra pessoa está completamente apaixonada por essas calças. This is the dreamlike quality of life. Essa é a qualidade de sonho da vida. Whatever appears is like a potential, and the potential is realized for us individually by our investment of imagination. O que quer que aconteça se manifesta através do nosso potencial e é investido a partir da nossa imaginação. So, to do lucid dreaming, there, a simple way is to, in the course of the day, to remind yourself that you want to be conscious in your dreams. So, you're feeding that idea into the flow of your psyche. Então, essa identificação flui através se manifesta através do fluxo da sua psique, But it feels real for me. mas isso é real para mim. I make the unreal real Eu faço aquilo que não é real, real, by adding my belief. adicionando a minha crença. So, lucid dreaming is one of the many methods used to help us awaken from that dream and to see the dream as a dream. Então, o sonhar lúcido é uma forma de nos conectar para a natureza ilusória de que o que estamos passando é um sonho. Oh, you, simple way is to imagine a small white ball at this meeting point of your eyebrows. Então, a técnica tradicional é imaginar um ponto de pura luz entre as suas sobrancelhas, So that when you're falling asleep, you focus on this white ball, and then in your sleep, uh, if you've paid attention to it, it may be that a remembrance of this white ball will arise and you find yourself, as it were, awake in the dream. então, na medida que você adormece, concentrando-se nesse ponto, é como se houvesse uma âncora ali, de maneira que quando você entra no sonho, continua prestando atenção nesse ponto, você percebe que está sonhando. So the next question is, please explain Dang, Rolpa, and Sal. Então, a próxima pergunta diz, por favor, explique o que é Dang, roupa e Tsal. This is a big question, but I try to answer it in a straightforward way. Essa é uma pergunta grande e eu tentei respondê-la de maneira direta. Dang is speaking of a quality of the Dharmakaya. Dang quer dizer uma qualidade do Dharmakaya. It's a term that indicates undiminished clarity or a brightness. É um termo que designa uma claridade que não diminui, não diminuída, And ou this is a quality of brilho. translucence. E é uma qualidade daquilo que é translúcido. So, in the traditional example, if you put a crystal ball on a red cloth, it will look a little red. If you put it on a green cloth, it looks a little green. O exemplo clássico é de quando você pega uma bola de vidro ou de cristal e você põe ela sobre um pano vermelho, ela vai parecer vermelha. Se você põe sobre um pano verde, ela vai parecer verde. E de acordo com a cor, ela se parece. So, this is pointing to the quality of kada, primordial purity. Então, isso está apontando para a qualidade de cada pureza primordial. This purity is not a purity that has to be defended against defilement. Essa pureza não é uma pureza que precisa ser defendida de ser manchada ou Because corrompida de qualquer it maneira, has no substance of its own to be touched or smeared or contaminated by. porque ela não possui qualquer substância em si mesma para ser manchada. So when the crystal ball is on the red cloth and this red coloration seems to seep through it, Então, quando a bola de cristal parece ser atravessada pela cor vermelha do pano sobre ela,
The crystal ball remains pure crystal. A bola de cristal permanece puro cristal. It's not stained. It's not covered. Ela não é manchada nem coberta. So this is very important Então isso é muito because importante. I've made a mess of my life. Eu baguncei a minha vida, digamos. I I regret so many things. Eu me arrependo de tantas coisas. This is the voice of someone who feels stained by their activity. Essa é a voz de alguém que se sente manchado pela sua atividade. I acted on the world and the world acted on me, and now I find myself marked in this way. Eu agi sobre o mundo e o mundo agiu sobre mim, e agora eu me encontro marcado dessa forma. So this is experience according to the ego self. Essa é a experiência de acordo com o ego. But experience according to unborn awareness is like the crystal ball. Mas a experiência de acordo com a lucidez não nascida é como a bola de cristal. Oh, maybe the crystal ball goes on to selfishness or goes on to jealousy or goes on to anger. And for a brief time, it's filled with this kind of coloration. Então, talvez a bola de cristal seja colorida com a raiva, ou com a tristeza, ou com a alegria, e por um breve momento ela está tingida dessa forma. And then it's gone. E aí, de repente, sumiu. Due to causes and conditions, jealousy filled the sphere of my world and I acted badly and hurt other people. Devido a causas e condições, o ciúme invadiu a minha experiência e eu agi baseado nisso e machuquei outras pessoas. And every aspect of this is just passing through. E cada aspecto disso está apenas passando. So when the crystal ball goes on the red cloth, light comes down onto the red cloth and reflects off into the crystal ball. Então, It is dynamic. então, quando a luz incide sobre a bola de cristal, atravessando-a com a cor, isso é dinâmico. It's not established. Não é algo que está It estabelecido. doesn't come into true existence. It's just a patterning, like the patterning of color in the crystal ball. É apenas um padrão que colore uma bola de cristal. Não possui existência verdadeira, essencial em si. If this wasn't the case, Vajrasattva couldn't purify beings. Se este não fosse o caso, o Vajrasattva não teria como purificar os seres. You are purified on the basis of your intrinsic purity. Você é purificado baseado no fato de que você tem uma pureza intrínseca. The intrinsic purity has never been lost, but it is misunderstood, and therefore an aspect of intrinsic purity, which is the arising of movement, is taken to be a contamination. A pureza intrínseca, de alguma maneira, se perde de vista e de acordo com, e baseado na confusão, parece que você não tem mais acesso a ela. So every time you come to a strong conclusion about yourself or other people or squirrels in the garden or the neighbor's cat that shits in your garden, whenever you have a strong conclusion, oh, I've lost this dung purity. Então, quando quer que você chegue a uma conclusão forte porque você ouviu o canto dos pássaros, ou porque os esquilos estão no jardim do seu vizinho, ou porque o gato do vizinho veio cagar no seu jardim, em qualquer momento você percebe, ah, eu perdi essa pureza que é como o alvor. Because you have injected this toxin of true existence into ephemeral, transient, ungraspable phenomena. Porque você injetou essa toxina de existência inerente em fenômenos transitórios e efêmeros. Reification is like formaldehyde. A reificação é como formaldeído. So when the dead bodies are taken to the medical school for dissection practice, then keep them in formaldehyde so they don't rot. E é quando os corpos
né? Moribundos são levados para as escolas para o estudo da medicina, eles são mergulhados em formaldeído para poderem ser dissecados. So you hear this all the time. I never liked my father. Então você ouve isso o tempo todo. Eu nunca gostei do meu pai. Oh, that's a father is in the bath of formaldehyde. Esse é um pai que está mergulhado no formaldeído. The father you didn't like is a corpse in your mind O pai que você não gosta é um defunto na sua because mente. living people have many, many qualities. Porque pessoas que estão vivas possuem muitas qualidades diferentes. So the second aspect is called rolpa, which means play. O segundo aspecto significa roupa, que significa jogo. This traditional example for this is a mirror. O exemplo tradicional para isso é um espelho. A mirror shows many, many reflections, Um espelho mostra muitos reflexos, but the reflections don't contaminate the potential of the mirror mas os reflexos não contaminam o potencial do espelho. because the mirror is free of attachment to any image. O espelho está livre de apego a qualquer imagem. The identity of the mirror is not based on a particular formation of reflection. A identidade do espelho não está baseada em qualquer formação ou reflexo em particular. So if you look at yourself, you have some stories to tell other people about who you are. Então, se você olha para si mesmo e você olha para outras pessoas e conta histórias sobre quem você é, What you're doing is describing a selection of the reflections that arise in the mirror of your life. o que você está fazendo é descrevendo uma seleção das imagens que refletem no espelho da sua vida. Oh, I've always wanted to go to South America. I'm really planning, I'm starting to save some money. Ah, eu sempre quis ir para a América do Sul, eu estou realmente planejando, eu estou guardando dinheiro para isso. I keep thinking about being there. E eu continuo pensando sobre estar lá. These are just images arising and passing in the mind. Essas são apenas imagens surgindo e passando na mente. Maybe if circumstances are right, we go to South America. Maybe we don't. Talvez, se as circunstâncias forem amadurecerem, nós vamos para a América do Sul. Talvez não. But whatever arises, it arises due to the open, empty freshness of the mind. Mas o que quer que surja, surge devido ao frescor da abertura da mente, da abertura dessa mente vazia. All reflections in the mirror require the open, empty lucidity of the mirror. Todos os reflexos no espelho requerem a lucidez vazia, a reflexividade vazia. The mirror has no self. O espelho não possui um si And mesmo. so when you look in the mirror, the reflection can appear to be the self of the mirror. Então, quando nós olhamos para um espelho, parece que os reflexos são o espelho. So it's the same when you look at yourself, your personality, you see certain patterns, certain traits, and they appear to be you. Então, quando você olha para si mesmo e para sua personalidade, você olha para as suas características, para os seus traços e parece que aquilo é você. But if we were to interview 10 or 20 people who know you, they would say different things about you. Mas se nós formos entrevistar umas 10 ou 20 pessoas que te conhecem, elas iam dizer diferentes coisas sobre você. People speak opinions, Pessoas falam das opiniões delas, interpretations. interpretações. These are not the truth. Isso não é a verdade. They're what arises in the view from here. Isso é o que surge olhando daqui. Me being immersed in my patterning, I see you in that way. Eu, surgindo através do meu padrão, vejo você dessa forma. So the more we see the dynamic quality of our own experience, Então, quanto mais vemos a qualidade dinâmica da nossa própria experiência, and we realize I couldn't come to any final definition of who I am, e chegamos a. Percebo que eu não tenho como chegar a qualquer definição final de quem sou eu.
then I see, oh, this is the same of other people. Então aí eu vejo, isso é a mesma coisa sobre as outras pessoas. My conclusions about other people display me, they don't display them. Minhas conclusões sobre as outras pessoas revelam a mim, não revelam a elas. Therefore, Rolpa means to remain in this mirror like lucidity, showing whatever arises without investing it with the least gram of true separate reality. Dessa forma, roupa significa não investir as experiências com essa tinta de realmente existente, de que aquilo é realidade. So the third one is tsal. A terceira é Tsao. Tsal means energy or it's the energy which spreads out. Tsao significa a energia que se espalha. So if light shines on a crystal, Então, se a luz brilha sobre um cristal, the white light or the invisible light, in when it hits the crystal, displays rainbow colors. a luz branca, ou digamos invisível, quando bate no cristal, ilumina muitas cores. So cell is the manifesting of the potential of the open, empty mind. Então, Tsao é a manifestação do potencial aberto da mente vazia. It's not patterns of personality. Não são padrões de personalidade. It's not patterns you have learned, like learning how to waltz. Não são padrões que você aprendeu. Because it's not talking about the organization of experience according to dualistic consciousness. Porque não está falando da. Aqui não está se falando da organização da experiência a partir de uma consciência dualista. Rather, it's happenstance, É mais. just what happens. É apenas o que acontece. Let's see. It depends. Vejamos, depende. So, what is the angle of the light hitting the crystal? Is the sunlight very bright or is the sky cloudy? All of these factors will depend. On these many factors will depend the radiance of the light. Então, qual é o ângulo em que essa luz está incidindo? Qual é a iluminação onde essa luz está chegando? Tudo isso vai influenciar na maneira como a luz se manifesta. So, moment by moment, your life energy or your life force as you participate in the world brings many different factors into revelation for you. Então, momento a momento, a forma como essa conjunção de fatores se manifesta produz uma revelação para você. Nothing lasts long. Nada dura muito. Impermanence is the simplest way into the depth of the Dharma. A impermanência é a maneira mais simples de encarar a profundidade do Dharma. Light is ungraspable. A luz é inapreensível. You're hungry, Você está com fome. so you take some food and you chew it Então você pega um pouco de comida e mastiga. and you swallow it. Então você engole aquela comida. And then the enzymes and the acids in the stomach start to break it down. Então as enzimas e os ácidos no estômago começam a quebrar. Different compounds are absorbed by different organs. Diferentes compostos são absorvidos por diferentes órgãos. This is all movement. This is process. Tudo isso é movimento, tudo isso é processo. This is the quality of self. Essa é a qualidade de Tsao. If you are used to eating a lot of chili, that will be tasty and your going to the toilet will not be disturbed. Se você come muita pimenta, então
A sua ida ao banheiro não será perturbada. But if you are not used to a lot of chili, then you may find some disturbance in your bowels. Então, se você está acostumado a comer pimenta, então quando você vai ao banheiro, talvez você não se perturbe muito, mas se você não está acostumado, Because pode ser que tenha um processes are impacto, always interactive. porque os processos são sempre interativos. Although you have a key to your flat or your home, Apesar de que você tenha uma chave para o seu apartamento ou para a sua casa, and when you come back in the evening, you hope it's pretty much the same as when you left in the morning, e que você espere que quando você volte de noite esteja mais ou menos igual que quando você saiu de manhã, so that you can say, my home. de forma que você possa dizer, minha casa. But little ants climbing under the door, Mas há umas formigas pequenas que estão subindo pela porta, the moths that want to eat your best woolen sweater climbing through the edge of the window. as traças que querem comer o seu melhor suéter estão entrando pela janela, Because they are also living in a world of tsel. porque elas também estão vivendo no mundo de Tsao. And what shines as radiance for a moth is wool. E o que brilha para a radiância de uma traça é a lã. No. So every insect, even the worms and the snails, they are all pursuing what is shining for them. Então, cada inseto, mesmo até as lesmas, estão perseguindo o que brilha para eles. But when we are caught up in seeing everything as a means to an end, Mas quando nós estamos capturados por perceber tudo como sendo um meio para um fim, we want to get the product. nós queremos o produto. But for the practice of Dzogchen, we are concerned with the process, Mas com a prática do Dzogchen, nós estamos preocupados com o processo, with the how. com o como. How do different flowers affect us? Como é que diferentes flores nos afetam? Maybe you go to a big garden center and you see many, many flowers. You walk around and you're touched by some and not by others. Então, você pode ir para um centro de jardinagem, caminhar e ver muitas plantas, mas algumas mexem com você e outras não. This is to say, the diversity of life forms is unimaginable. Isto é dizer que a diversidade das formas de vida é inimaginável. Oh, the words like horse or elephant make us stupid. Palavras como cavalo ou elefante nos estupidificam. Each elephant is just this elephant. Cada elefante é apenas este elefante. Each horse is just this horse. Cada cavalo é apenas este cavalo. Each mosquito is just this mosquito. Cada mosquito é apenas este mosquito. And the moment of our encounter with these formations, this is a quality of Tsal. E no momento que nos encontramos com essas formações, essa é a qualidade de Tsao. It's not a decision by your ego. Não é uma decisão do seu ego. Some people are afraid of dogs, some people love dogs. Algumas pessoas têm medo de cachorros e outras pessoas adoram cachorros. So this is the light of the situation and the light of your habitual composition meeting together to make a pattern which seems definitive. Então, essa é a luz da situação e a luz das suas formações habituais se encontrando, formando um padrão que podemos ver com lucidez ou não. Now, of course, if you focus on the conclusion, Agora, é claro que se você foca na conclusão, you fall out of time, or você, you fall into time. você cai, você está fora do tempo, ou melhor, You você fall out cai of dentro do fresh tempo. time, here and now, immediacy time, Você sai do tempo fresco, do aqui e agora, and you fall into the three times, past, present, and future, progressive time. e você cai nos três tempos progressivos de passado, presente e futuro. So, Tsal is an encouragement to stay relaxed and open with the ceaseless display of experience. Então,
Tsao é relaxar e manter-se no tempo da experiência incessante. So thank you very much to our translators this evening, and thank you to Pedro for keeping the show on the road. And we'll have a meeting this Saturday, 4 sessions looking at something. I have no idea. I can't remember what, but we will be doing something. Então, obrigado a todos os tradutores e obrigado a Pedro, que continua mantendo a banda na estrada e organizando tudo por trás dos panos. E neste sábado Good. vamos ter um So encontro. have a good evening, and Não thank you very lembro, much for mas vai ser coming interessante, and né? E estão todos convidados. doing whatever we do. Então, obrigado a todos e por terem vindo e por Bye bye. fazerem o que fazem. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Bye. James. Thank you. James, muchas gracias a todas y a Thank todos. you very much. Hasta Bye, luego. everybody. Grazie. Oh. Ci vediamo Bye. sabato. Thank you. Goodbye.